Que, olha, o pedido de prisão temporária desse homem foi expedido no dia 24 de janeiro. Então, há mais de 15 dias, a polícia estava monitorando esse jovem de 25 anos bem de perto. Como você disse, ele estava lá no interior da Bahia. E ontem, o delegado Thiago Peralva, que está aqui comigo, a gente está justamente no complexo da Polícia Civil, foi até o interior da Bahia para fazer essa prisão. Ele está aqui, depois de toda essa operação, para falar com a gente ao vivo e tem todos os detalhes. Eu queria começar te perguntando, delegado, como é que foi toda essa operação? Vocês saíram daqui por volta das 4 da tarde, correto? Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pois bem, realmente ontem nós saímos daqui por volta de 4 horas da tarde, com destino à cidade baiana de Luiz Eduardo Magalhães. Conseguimos realizar a prisão do Jefferson por volta de 9h30 da noite. Retornamos imediatamente para o Distrito Federal juntamente com o Jefferson, trouxemos ele para cá, ele já está aqui na nossa carceragem. Chegamos ao DF por volta de 3 a 3h30 da manhã, realizei ainda o interrogatório dele, finalizamos a operação por volta de 6 horas da manhã. Ele, no caso, entrou em contato com familiares e pediu para que vocês fizessem essa prisão. Eu queria que você falasse sobre as exigências dele, mas também sobre como é que estava o trabalho da polícia para que essa prisão acontecesse, mesmo sem essa sinalização. Exatamente. Nós já vimos monitorando ele, como eu já havia dito na segunda-feira, as últimas informações apontavam que ele estava nessa cidade, mas é realmente um jogo de quebra-cabeça. Nós sabíamos o local que ele estava, mas era questão de tempo para nós descobrirmos o local exato, a casa no qual ele estava escondido. Após a divulgação que foi feita de forma ampla, nacionalmente falando, o Jefferson procurou familiares e esses familiares nos procuraram. O Jefferson estava com medo de ser morto na Bahia e ter o mesmo final que o Lázaro teve. Apenas por isso que ele decidiu se entregar. Ele fez apenas 2 exigências para que ele se entregasse. A primeira delas, que ele só se entregaria para a Polícia Civil do Distrito Federal. Ele não ia se entregar para nenhuma outra polícia, nem mesmo a Polícia da Bahia. E a segunda exigência era que um familiar dele estivesse presente no momento da prisão. Nós conseguimos conversar, conseguimos acordar e fomos até o interior da Bahia para realizar a prisão dele. Thiago. Você falou aí sobre essa relação, né, com o que aconteceu com o Lázaro. Eu queria aproveitar e perguntar para o senhor sobre essa relação. O Henrique tem uma pergunta lá no estúdio, vamos ouvir primeiro o que ele tem a dizer. Pois bem, Henrique, pode falar. Obrigado, Camila, obrigado. Thiago, muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui no nosso Balanço mais uma vez. Parabéns ao senhor e a toda a equipe, né, por essa ação policial, trazendo para Brasília esse homem acusado desse crime bárbaro. Agora, delegado, ele não confessa o crime em nenhum momento ainda? Henrique, ele confessou que estava no local, no dia do crime, no horário do crime. Isso ele confirmou que realmente estava na cachoeira. Entretanto, ele negou que tivesse executado as vítimas. Mas não foi uma surpresa para a gente essa negativa de autoria por parte dele. Muito raramente, o investigado, nas condições dele, assume o crime, confessa o crime e fala de forma detalhada tudo o que aconteceu. É normal acontecer tudo o que aconteceu no tocante ao Jefferson. Ele falar que estava no local do crime, entretanto negar que tenha praticado o crime. Nesses casos, nós costumamos trabalhar em cima das contradições que ele mesmo disse. E não foi diferente. Ele entrou em algumas contradições e isso apenas nos ajudou a corroborar o vínculo dele com esse fato criminoso. Só para eu entender melhor essa investigação policial, delegado, o que ele alega a favor dele de ser inocente? Quer dizer, ele estava no local na hora que o crime acontece, mas o que ele alega para dizer ao senhor e convencer ao senhor de que, delegado, eu estava lá, mas eu não fiz nada? Ele disse que foi ao córrego, foi à cachoeira apenas para fumar um cigarro de maconha, permaneceu no local por cerca de 1 hora e retornou para sua residência. Como a Camila até perguntou, uma das contradições que ele nos disse e que completamente choca com o que já foi apurado em sede policial, ele disse que 2 testemunhas viram ele retornando. E isso foi desmentido por essas testemunhas já em sede policial. Ele só foi visto descendo para o córrego, ele não voltou pelo mesmo caminho que ele diz ter voltado. Ele também disse que ele nunca viu as vítimas no local
E só havia ele nesse local até o que a investigação demonstra. As próprias testemunhas oculares do crime, oculares que viram o Jefferson no local, relatam que era um dia muito atípico, porque estava nublado, começou a chover de maneira torrencial, então a localidade estava completamente deserta. Segundo essas testemunhas, necessariamente todo mundo que vai para a cachoeira tem a necessidade de passar por este local onde o Jefferson passou. E ninguém, a não ser ele, passou pelo local no dia do crime. Pois não, Camila Andrade. Henrique, o que é interessante é que para elucidar esse crime, chegar a essa conclusão de termos aqui um principal suspeito, a polícia ela teve que refazer aí qual que era o perfil de todas as pessoas envolvidas. Tanto o perfil da Shirlene, mãe, grávida, como também da Tawane, essa adolescente de 14 anos, e principalmente desse criminoso. Ao longo de todos esses dias, 2 meses de investigação, a polícia ouviu muitas pessoas, inclusive familiares do Jefferson. Então eu quero voltar a conversar aqui com o delegado para ele falar para a gente um pouquinho melhor sobre esse perfil. É um quebra-cabeça, a gente sabe, em especial pelo fato de que essas mulheres ficaram desaparecidas muitos dias, os corpos foram encontrados já num estado de decomposição. Considerando todos esses depoimentos que foram colhidos, o que o senhor diria que a gente pode concluir desse quebra-cabeça? Exatamente, foi um quebra-cabeça que nós tivemos que montar. Era um crime complexo, difícil de ser elucidado, porque foi praticado num local muito ermo, no interior de uma mata fechada. Não havia testemunhos que tivessem presenciado a execução, muito menos câmeras de segurança que pudessem ter flagrado a ação. Então nós tivemos que analisar cada ponto da investigação. Claro, inicialmente através de prova testemunhal, que colocou o Jefferson no local do crime na hora do crime como sendo a única pessoa que esteve lá. A partir daí nós passamos a analisar o perfil do Jefferson. O Jefferson era um cara que se auto-intitulava como um homem que costumava se dar bem com mulheres no córrego, o que já aponta que ele tinha um histórico de dar em cima de mulheres quando ele via as mesmas no córrego. Fizemos o perfil também, eu analisei o perfil também da Shirlene e da Tawane. A Shirlene, por exemplo, era uma pessoa que ela tinha uma personalidade muito alterada, ela era muito explosiva, inclusive com brigas recentes, até mesmo com vizinhos. E a Shirlene, ela tinha um sentimento de proteção muito grande para com a Tawane. Primeiramente por ser a única filha do sexo feminino. E em segundo lugar, porque ficou comprovado que ela não era filha biológica do pai. Então a Shirlene procurava proteger a Tawane de forma extrema. Então nós acreditamos que o Jefferson, como ele já tinha esse perfil de dar realmente em cima de mulheres no córrego, houve uma investida dele, muito provavelmente para com a Tawane, já que as idades dele e da Tawane são mais próximas do que em relação a Shirlene. Houve uma reação da Shirlene, já que a Shirlene ela era muito explosiva e muito protetora da filha, e acredito até que houve ali um início de luta corporal. Isso até serve para corroborar a forma brutal que a Shirlene foi executada. Ela foi executada com 37 facadas. Nós que costumamos trabalhar com crime de morte violenta, não é uma coisa que costuma acontecer todo dia. Uma pessoa ser executada com 37 facadas. Isso denota a raiva que o autor estava dela. Pode ter sido, inclusive, ferido por ela numa eventual briga que havia sido iniciada. E o laudo pericial apontou que a Shirlene, inclusive, tinha lesões de defesa, o que realmente corrobora que houve uma luta corporal. Ou seja, vocês já conseguiram ter uma ideia do que pode ter acontecido lá no dia em que mãe e filha foram mortas, mas agora vocês têm 30 dias para concluir esse inquérito. Quais são agora, os principais passos, os principais esclarecimentos que vocês precisam ter? Principalmente, agora nós vamos trabalhar no intuito de esclarecer e de finalizar se havia possibilidade de ter alguém com o Jefferson ou não. Também, desde ontem, a partir do momento que eu tive o primeiro contato com ele, eu passei a analisar a postura dele, a personalidade dele. E o Jefferson era o tipo de pessoa que me demonstrou mudar de personalidade muito rápido. No início, praticamente, ele ficou quieto e calado, demonstrando ser uma pessoa muito fria. Em seguida,
ele já mudava a personalidade completamente, passava a ser um cara debochado, muitas das vezes fazendo piadas. Em outras circunstâncias passava a ser um cara agressivo, até aumentando o seu tom de voz. Então, em questão de minutos, dava para ver que ele mudava completamente a sua personalidade. Agora, após o interrogatório dele, nós vamos terminar de montar esse quebra-cabeça, que na minha visão, o que deve ser esclarecido agora para a gente poder finalizar essa investigação é se havia alguém com o Jefferson, se alguém ajudou o Jefferson, nem que seja esconder os corpos das vítimas, porque os corpos das vítimas foram encontrados parcialmente encobertos. Nós vamos trabalhar nesse sentido da investigação agora. Temos 30 dias para poder finalizar a investigação, já que ele está preso temporariamente por 30 dias. E ao final desse prazo, nós iremos remeter o inquérito policial com o relatório final para o Poder Judiciário. Delegado. O fato dele ter fugido, ter ido para a Bahia e tentado, inclusive, encontrar trabalho lá também pesa contra ele, certo? Delegado, desculpa, Camila, mas delegado, nesse depoimento, ele chegou a falar alguma coisa dessa amizade, entre aspas, com o Lázaro, o maníaco da região do entorno, não? Informalmente, ele confirmou que conhecia o Lázaro, confirmou que o irmão dele também era amigo do Lázaro, e isso para a gente não era novidade, porque eu já conhecia o irmão dele e ele na época que o Lázaro cometeu os crimes nos quais ficou notoriamente conhecido. Eles, os três na região conhecida como Fazendinha, ali no Sol Nascente, eram envolvidos em diversas confusões, como, por exemplo, prática de crimes patrimoniais. Esse irmão do Jefferson, inclusive, já foi encontrado, segundo nos foi informado, com o celular roubado pelo Lázaro. Então, o vínculo de amizade deles, para a gente, já estava completamente esclarecido. Não necessitaria ele afirmar que existia, porque a gente já tinha esse conhecimento. Mas não dá, em nenhum momento, pelo menos por enquanto, né, delegado, para fazer nenhuma relação de ação criminosa conjunta entre Jefferson e Lázaro, né? Não, Henrique, nós não temos nenhum indício que aponte o Jefferson como, por exemplo, coautor ou partícipe dos crimes cometidos pelo Lázaro, como as mortes da Cleonice, da família dela, entre outros, que ficou notoriamente conhecido. Ok. Pois não, Camila Andrade. Pois é, Henrique, apesar da gente não ter aí esse homem, né, confessando esses crimes, tudo isso que o delegado acabou de apontar aqui para a gente é muito importante para a conclusão desse inquérito. O fato dele ter, logo depois desses crimes, ido aí com o pretexto de visitar a família para o interior da Bahia, inclusive mudado de cidade por lá, procurado emprego, já denota que ele tenha tentado fugir. O delegado falou mais cedo que, inclusive, aqui na delegacia ele já tentou atentar contra a própria vida. Ou seja, são aí vários indícios de que esse homem tem culpa. O fato, inclusive, do próprio irmão dele, que é essa pessoa que tinha ligação também com Lázaro Barbosa, já ter prestado depoimento e apontado aí versões, inclusive áudios, mensagens desse homem, dizendo que se sentia arrependido, apesar de não explicar o motivo, qual seria de fato o crime. Isso tudo agora vai ajudar a polícia a chegar nessa conclusão e a gente pode dizer, delegado, que em 30 dias, de fato, a gente pode ter esse caso completamente esclarecido, essa resposta que todo o Distrito Federal aguarda, correto? Exatamente, Camilo. Como você mesmo disse, tem também o viés em que o próprio irmão nos confidenciou, e ele é testemunha formal na investigação, foi ouvido em sede policial 2 vezes. O próprio irmão do Jefferson, que também era amigo do Lázaro, afirma que o Jefferson, em algumas oportunidades, após fugir do Distrito Federal, ligou, mandou áudios, se demonstrando arrependido, pedindo para a família rezar por ele, dizendo, chorando inclusive, mostrando realmente estar desnorteado com toda aquela situação na qual ele se envolveu. E isso nos causa estranheza, porque não é comum uma pessoa que não tenha nada a ver com o crime, se você está sendo procurado pela polícia, e ele já tinha ciência que nós estávamos querendo encontrá-lo muito antes de sair o mandado de prisão. Nós já havíamos ouvido o irmão dele 2 vezes, já havíamos estado com a mãe dele, e não é normal uma pessoa que não tem nada a ver com um crime tão brutal como esse, se trata de um duplo homicídio, com um crime de aborto e um crime de ocultação de cadáver. Se uma pessoa está sendo procurada pela polícia e ela é inocente, não tem nada a ver com esse tipo de crime, ainda mais um crime contundente como esse, não é normal que ela fuja
do local onde mora e não retorne para não dar nenhuma explicação para a polícia, ainda mais sabendo que a polícia estava à sua procura. A gente sabe, delegado, quanto tempo esse homem pode pegar de prisão, caso condenado por todos esses crimes? No caso dos crimes de homicídio, que são 2, trata-se de um duplo homicídio qualificado, ele pode pegar até 30 anos de prisão por cada crime de homicídio. Somada a pena do crime de aborto e o crime de ocultação de cadáver, nós acreditamos que no somatório total pode chegar de 70 a 80 anos de prisão.